Toda segunda a gente se encontra, deixa a curiosidade tomar conta. A aula de linguagens é agora, turminha linda, se concentra e se embora. Toda segunda a gente se encontra, deixa a curiosidade tomar conta. A aula de linguagens é agora, turminha linda, se concentra e se embora. Deixa eu procurar aqui nessa turminha do 5º ano. Quem é que gosta de contar piadas? Ah, achei você! Gente, chegamos em um capítulo muito divertido que eu tenho certeza que todo 5º ano vai amar, que são os textos de humor. E eu tenho certeza que você que está aí do outro lado conhece sim várias piadas. Mas muito bem. Antes de começarmos a aula de hoje, reflita aí do outro lado. Qual piada faz você e seus familiares darem muitas gargalhadas? Eu sei que tem muita criança aqui que gosta de contar piada, conta piada pra mim e com certeza conta em casa também com os familiares. E por isso mesmo eu trouxe pra vocês um desafio. Então olha só, você já sentiu aquela vontade forte de soltar uma boa piada? Pois bem, eu te desafio agora. Você vai compartilhar com a sua turma uma situação que fez você rir muito, muito, muito. Então, guarda aí na cachola a sua ideia, um acontecimento que fez você rir muito, uma piada que você gostou muito, algo que aconteceu com a sua família que foi muito engraçado. E você vai contar pra gente na nossa aula online dessa semana, combinado? Pois é, sabe por quê? Nós iremos conhecer alguns tipos de textos humorísticos. Podem ser piadas, podem ser o que é, as adivinhas, né? E assim, nós vamos ter muito o que aprender neste capítulo. Bem, os textos humorísticos servem para nos divertir, estimulam a observação, reflexão, análise e argumentação, contribuem para o desenvolvimento do senso crítico e abordam questões ligadas à sociedade. Então, tia Juliana, eu posso escrever uma piada ou uma adivinha sobre qualquer coisa? Pode sim, contanto que não ofenda, né? Não ofenda nenhuma pessoa, que não seja algo equivocado, errado. Nós vamos sempre pensar e falar sobre algo relacionado à nossa sociedade. De preferência, algo que faça a gente rir, né? E não que magoe ninguém. Então, o que eu quero que vocês gravem na caixolinha de vocês? Que os textos de humor são aqueles textos que vão fazer a gente rir. Então, se você pensa em um texto e você fala, bem, se eu contar isso para alguém, a pessoa vai rir ou vai se sentir ofendida? A pessoa vai rir. Pronto, então o texto vai ficar joia, combinado? E vamos refletir no seguinte, qual foi o último texto engraçado que você já leu ou que você ouviu? Tenta lembrar e conta aí para os seus familiares, combinado? O que a gente precisa perceber? Que nesses tipos de textos há uma duplicidade de sentidos. O humor, muitas vezes, acontece pela duplicidade de sentidos de uma palavra ou expressão. Isso acontece porque muitas palavras e expressões da língua portuguesa possuem sentidos literais e figurados. Veja a seguir o que significa cada um deles. Vamos ver? Sentido literal e sentido figurado. O sentido literal é quando a palavra ou expressão se apresenta em seu sentido mais comum, que normalmente aparece primeiro no dicionário. Então, o sentido literal é quando a gente fala uma palavra que realmente só tem aquele significado que aparece no dicionário. Combinado? E o sentido figurado vai ser o que, tia Juliana? Vamos ver. É quando o significado da palavra ou expressão é ampliado ou alterado no contexto em que ela é empregada, sugerindo uma ideia de que vai além do seu sentido mais comum. Pois bem, então o sentido figurado é quando aquela palavra pode ter outros significados a depender do contexto.
do texto e do contexto empregado ali, combinado? Muito bem. E aí que chegamos nas piadas, nas engraçadíssimas piadas. São tipos de textos, galerinha, que podem ser mais longos ou mais curtos e que tem a função de fazer a outra pessoa rir também, né? Então, para criar esses tipos de textos que vão fazer com que os outros deem muita gargalhada, eles vão se basear em quebras de expectativa. Isso mesmo. Quando nós lemos, nós pensamos que vai se tratar de uma coisa, mas ao final vemos que se trata de outra coisa. Por exemplo, então, os textos de humor, galerinha, servem para nos divertir, né? É sempre bom compartilhar esse tipo de texto com amigos, com familiares. E a gente vai também dando muitas gargalhadas junto com essas pessoas. Vamos ver, então, um exemplo de piada agora na tela? Vamos ver. No primeiro dia de aula, o menininho grita: professora, eu não tenho lápis. A professora o corrige com toda aquela paciência. Não é assim que se fala. O correto é: eu não tenho lápis, tu não tens lápis, ele não tem lápis, nós não temos lápis, vós não tens lápis e eles não têm lápis. Entendeu? O menino: não, onde é que foram parar todos esses lápis? Vamos ver outro exemplo e agora uma adivinha. Será que você vai adivinhar? Vamos ver essa adivinha? O que é o que é? Quanto mais rugas tem, mais novo é. Na aula online eu falo a resposta. O que é o que é? Anda com os pés na cabeça. O que será? Muito fácil esse, muito fácil. Na aula online eu falo. Então, galerinha, vamos ver o que a gente aprendeu até aqui? Muito bem. Aprendemos que os textos de humor têm o objetivo de fazer as pessoas rirem. E que esses textos podem ser mais longos e cheios de detalhes, ou podem ser mais curtos e mais simples. Então, não é porque é uma piada ou uma adivinha que vão ser sempre textos pequenininhos, não. Podem ser textos grandes, que também vai ter essa função de fazer a outra pessoa dar muita gargalhada. E podem aparecer em formas de perguntas e respostas, que é o que a gente chama de adivinhas. Então, podem vir como piadas e podem vir com adivinhas. Nós vamos saber se é adivinha ou não se o texto começar com o que é o que é. Se não começar com essa frase, o que é, não é adivinha, é piada. Combinado, turminha? E antes de encerrar a nossa aula, eu gostaria de deixar uma frase para vocês. Tenha sempre um livro ao alcance do seu tempo. Quem falou essa frase foi a Cora Coralina. E por que eu trouxe essa frase para vocês? Porque nós já realizamos a troca do projeto Divina Leitura. Tia Ju já corrigiu as atividades. E enquanto isso, você também pode ir lendo outros textos e outros gêneros do seu interesse. Pois quanto mais a gente lê, mais coisas boas a gente aprende. Combinado, turminha? Espero que você tenha gostado dessa aula e até a nossa aula online. Ah, com certeza, Tia Ju. E eles vão estar já apreensivos pelo encontro da semana que vem. Mas segunda, a gente volta, né, Tia Ju? Com certeza. Então, estamos ficando por aqui. Deixe o nosso like, tá bom? Beijo! Tchau, tchau!